Da tribuna do Senado, o senador Esperidião Amin explicou como o chamado inquérito do fim do mundo e seus filhotes são utilizados para intimidar adversários políticos e manter o controle das narrativas, ocultando fatos verdadeiros e controlando o que pode ser divulgado ao público. O senador lembrou que, ao solicitar informações para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, diversos órgãos se recusaram a responder, alegando que o assunto poderia ter alguma relação com o inquérito 4781. Esperidião disse: ele está onipresente, se não de verdade, pelo menos na intimidação, verdadeira ou simulada, mas é pretexto para não responder ao Congresso Nacional. Esperidião Amin explicou: então, nós estamos em uma grande simulação para delimitar as narrativas. Nenhuma narrativa, nenhum fato que colida com a narrativa dominante pode vir à tona. Ele deu exemplos de fatos verdadeiros que foram omitidos sobre o dia 8 de janeiro e chegaram a ser negados, e ironizou: não, isso não é verdade, isso é um fato que nós não queremos trazer a lume porque isso destrói a narrativa e a narrativa dominante é soberana. O senador resumiu: é isso o que significa hoje o 4781. O senador alertou sobre as narrativas que começam a ser divulgadas sobre a inteligência artificial com o intuito de promover o controle de seu uso. Amin disse: ela realmente nos leva para um terreno em que ela pode se transformar numa ferramenta a serviço da mentira. E por isso, ela enseja, propicia que alguém, em nome da verdade, aí que está o perigo, proíba qualquer versão contrária à sua verdade. O senador alertou: é aí que começa o perigo da novela do A Verdade é Minha. É aí que começa o espírito totalitário da verdade, que é contrário, portanto, à controvérsia, que é sã. É um princípio são o do contraditório, o da exposição do meu ponto de vista contra o seu em qualquer aspecto. Portanto, ergue-se de um lado a sede em poder regulamentar desde que eu fique senhor da rédea, que eu fique o senhor do botão que tira do ar ou deixa no ar, como nós já assistimos aqui em eleições recentes. Isso não pode ser divulgado, isso pode. É assim que a liberdade vai sendo amestrada. Eu acho que a expressão é essa. Não é domesticada, não, é amestrada, para ser adestrada a aparecer apenas naquilo que eu quero. Esse é o risco que nós corremos. O senador questionou a sugestão de autocontenção a alguém que não está disposto a entregar poder, dizendo: não podemos submeter o propósito de estabelecer um sistema de autocontenção quando alguém está exorbitando e não vai parar de exorbitar, e é o caso. Ele apontou que a autocontenção é possível no Congresso, já que há duas casas e muitas forças em funcionamento e que o Executivo pode ser pressionado, mas mostrou que no Judiciário a situação é diferente. Esperidião Amin disse: mas no Judiciário nós estamos vendo com preocupação que, em nome da defesa do Poder Judiciário, a autocontenção foi desprezada. Foi desprezada quando se estabelece uma prioridade de política pública. Por que isso? Quando o ativismo toma conta. Sim, o ativismo, porque o Poder Judiciário, pela sua índole institucional, age à medida que é demandado. E faz tempo que isso não é levado a termo no Brasil. Então, falar-se hoje em autocontenção de vocês, autocontenção da parte de vocês, em termos de regras estabelecidas pelo TSE, pelo Ministério da Justiça, para isso o italiano diria soccorrete, ou seja, atenção, cuidado, perigo à vista. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia.
Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, prezado presidente Messias de Jesus. Eu gostaria que o senhor mandasse retificar nos anais o anátema, a acusação de que eu sou o decano, porque eu não sou o decano da casa. Vossa Excelência é apenas o mais experiente. Se fosse cano, eu já estaria sendo alvo da CPI do Cajuru. Certamente. Mas eu quero trazer a propósito da nossa manifestação ontem sobre o inquérito 4781 e como complemento quero ratificar o que informei ontem. Trata-se de um polvo de infinitos tentáculos, posto que, e amanhã eu vou abordar esse assunto na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nas respostas a demandas que a Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência demandou, perguntas que nós demandamos a vários órgãos, como Supremo, Ministério Público, Polícia Federal e CGU, nós tivemos respostas, isso em outubro do ano passado, a propósito da Operação First Mile, lembram? Que mencionava a história da ABIN paralela. Nós tínhamos respostas que diziam assim: nós não podemos responder a esta questão porque este assunto pode guardar relação com o inquérito 4781. Então, ele está onipresente, se não de verdade, pelo menos na intimidação, verdadeira ou simulada, mas é um pretexto para não responder ao Congresso Nacional. Nós não podemos falar sobre esse assunto, porque pode estar compreendido naquele inquérito aberto com base num artigo do Regimento Interno do Supremo. Então nós estamos numa grande simulação para delimitar as narrativas. Nenhuma narrativa, nenhum fato que colida com a narrativa dominante pode vir à tona. Ninguém sabia que ia haver invasão do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Mas isso correu por 48 agências do Sisbin no dia 6 de janeiro às 19 horas. Não, isto não é verdade. Isto é um fato que nós não queremos trazer a lume, porque isso destrói a narrativa. E a narrativa dominante é soberana. É isso que significa hoje o 4781. E é neste sentido que eu venho fazer aqui
o primeiro comentário de uma série que eu pretendo fazer, à medida que eu vou aprendendo sobre inteligência artificial. O que é a inteligência artificial como ferramenta? Ela realmente nos leva para um terreno em que ela pode se transformar numa ferramenta a serviço da mentira. E por isto, ela enseja, propicia, que alguém, em nome da verdade, e aí que é o perigo, proíba qualquer versão contrária à sua verdade. É aí que começa, senador Plínio Valério, é aí que começa, senador Eduardo Girão, o perigo da novela do A Verdade é a Minha. É aí que começa o espírito totalitário da verdade, que é contrário, portanto, à controvérsia, que é um princípio são, o do contraditório, o da exposição do meu ponto de vista contra o seu, em qualquer aspecto. Portanto, se ergue de um lado a sede em poder regulamentar. Regulamentar desde que eu fique senhor da rédea, que eu fique o senhor do botão, que tira do ar ou deixa no ar, como nós já assistimos aqui em eleições recentes. Isso não pode ser divulgado. Isto pode. E é assim que a liberdade vai sendo amestrada. Eu acho que a expressão é essa, não é domesticada, não, é amestrada para ser adestrada a aparecer apenas naquilo que eu quero. Este é o risco que nós corremos. Com o maior respeito ao meu amigo senador Alessandro Vieira, foi por isso que eu votei contra o projeto de lei 2630, que está na Câmara. E como foi dito aqui, muitos estão assodados em vê-lo voltar ao Senado. Eu acho que essas questões que dizem respeito a estabelecer a autocontenção, auto com U, essas questões são muito delicadas. Eu estou procurando me informar o que acontece no mundo, porque aprendi que o português de Portugal não usa a palavra suicídio, usa com muito mais utilização, com muito mais frequência, a expressão automorte. Nós não podemos submeter o propósito de estabelecer um sistema de autocontenção quando alguém está exorbitando e não vai parar de exorbitar. E é o caso. A autocontenção do Congresso não é difícil, porque nós temos duas casas, temos partidos políticos, temos posições naturalmente controversas. É muito difícil alguma coisa ser aprovada por unanimidade nas duas casas. É muito difícil. E quando consegue, a gente fica até se perguntando como é que tal milagre aconteceu. Será que o quórum era baixo? Será que a matéria não tinha a aparência de repercussão, de impacto grande na sociedade? Mas é normal que no Executivo haja uma disciplina estabelecida pela própria índole do Poder Executivo, para que haja um rumo só. Senão também fica difícil imaginar um Executivo sem um rumo, sem um norte na sua atuação. Mas no Judiciário, nós estamos vendo com preocupação, né, que, em nome da defesa do Poder Judiciário, a autocontenção foi desprezada. Foi desprezada quando se estabelece uma prioridade de política pública. O que é isso? Quando o ativismo toma conta, sim, o ativismo. Porque o Poder Judiciário, pela sua índole institucional, ele age à medida em que é demandado. E faz tempo que isso não é levado a termo no Brasil. Então, falar-se hoje em autocontenção de vocês, autocontenção da parte de vocês, em termos
de regras estabelecidas pelo TSE, pelo Ministério da Justiça, isso, o italiano diria soccolerete, ou seja, atenção, cuidado, perigo à vista. E, como eu falei, este assunto, regulação de inteligência artificial, regulação de mídia, contraria tudo aquilo que sempre se disse nos grandes seminários internacionais. Um mundo, uma só internet. Está difícil de sustentar isso com o predomínio ocidental. E a outra é a expectativa de que nós tenhamos sensatez na regulação da mídia social para evitar que se macule o ideal da liberdade e da famosa internet neutra, que foi o grande sonho que o Marco Civil da internet brasileira conseguiu estabelecer. Uma internet neutra não quer dizer uma internet, senador Plínio Marinho, amestrada, e muito menos adestrada pelo domador. Muito obrigado pela tolerância nos minutos. O senhor é o nosso Messias pleno. Muito obrigado. Senador Amin, nesse caso, me parece que